Nesse canal nós já cobrimos tanto o primeiro quanto o segundo arco de Monogatari, e hoje é dia de cobrirmos o terceiro, o Macaco Suruga. Eu sou o Shirogane e já deixa seu like e se inscreva. Eu não quero mendigar no começo, mas se eu não falar ninguém dá like. Bem, sem mais delongas, vamos por partes. Nós já começamos com Koyomi indo a caminho da casa de Hitagi para uma sessão de estudos, quando ele encontra Mayoi e eles começam a conversar. Porém, eles logo são parados por uma garota e Mayoi desaparece, deixando ela e Koyomi sozinhos. Os dois sentam para conversar e Koyomi pergunta se ela não tem clube depois da escola, mas ela diz que machucou a mão e está afastada por um tempo. Os dois conversam um pouco, mas a garota logo se despede. Mayoi volta e pergunta quem era a garota, e Koyomi diz que a garota era Suruga Kambaru, sua kouai na escola e as do time de basquete, e que por algum motivo o estava stalkeando nos últimos dias. Mayoi diz que talvez ela tenha se apaixonado e pergunta o que ele vai fazer quando ela se confessar, e ele diz que não tem interesse, pois já conquistou a heroína mais difícil de todas. A fantasma então se despede e nós cortamos para Koyomi estudando na casa de Hitagi. Hitagi o provoca, basicamente o chamando de burro, dizendo que talvez com a ajuda dela ele possa se formar. Eles falam sobre seus planos para o futuro e Hitagi sugere que eles vão morar juntos, pois assim, mesmo que sigam caminhos diferentes, ainda estarão juntos. Eles discutem um pouco sobre sua relação e Hitagi diz que nunca terminou com o homem antes e planeja não terminar com ele também. Eles continuam estudando o resto da tarde e Koyomi eventualmente pergunta se ela conhece Suruga Kambaru. Hitagi tem um ataque de ciúmes e ameaça arrancar o olho de Koyomi, perguntando de onde ele conhece Suruga e o que eles andam fazendo pelas costas dela. Ele se desespera, dizendo que é completamente devoto a Hitagi, o que a acalma imediatamente. Ele diz que tem certeza que Hitagi poderia matar alguém quando ela fica desse jeito, e ela diz que quando isso acontecer, ele será sua primeira vítima, e que se alguém matar ele antes, ela vai ter que matar essa pessoa como vingança. Voltando ao assunto, Hitagi diz que conhece Suruga, e elas costumavam ser amigas muito próximas, mas acabaram se afastando e agora são um pouco mais do que estranhas. Ela pergunta o que ele quer saber sobre ela, e ele explica que Suruga andava stalkeando por aí. E Hitagi então revela que Suruga descobriu sobre sua condição um ano antes de Koyomi e tentou ajudar, mas Hitagi rejeitou e ela desistiu. Koyomi pergunta o que isso tem a ver com a garota stalkeando por aí, e Hitagi diz que ela provavelmente descobriu que Koyomi era seu namorado e queria saber que tipo de homem conseguiu a conquistar, mas que não tem como saber ao certo, pois as duas cortaram contato. Koyomi vai embora, ponderando sobre as palavras de Hitagi e decide ligar para Hanekawa para falar sobre isso, já que Hanekawa estudou na mesma escola que elas. Tsubasa diz que elas eram conhecidas como o Combo Valhalla, trocadilho com o Baru de Kambaru e o Hara de Senjougahara, ou seja, Baruhara, ou Valhalla pronunciado com sotaque japonês. Valhalla é o palácio do deus Odin, para onde as almas dos guerreiros que morreram em batalha vão. O nome de Kambaru possui o kanji de deus, enquanto o de Senjougahara tem o de campo de batalha. Portanto, as duas juntas são o campo de batalha dos deuses, por isso, como Valhalla. Tsubasa diz que as duas eram muito populares, mas que não sabe muito além disso. Ela diz que é normal querer saber mais sobre o passado de sua namorada, mas que ele não devia ficar se aprofundando tanto, pois talvez descubra algo que não quer, e então desliga. No caminho, Koyomi é atacado por uma figura de capuz, que está com o braço esquerdo enfaixado, assim como Suruga. A figura dá uma surra nele e ele acha que vai morrer, mas a figura desaparece e Hitagi o encontra ensanguentado. Ela pergunta o que aconteceu e ele diz que bateu em um poste e acabou todo estourado, e ela aceita as desculpas dele. No dia seguinte, Koyomi vai até a casa de Suruga, que é órfã e mora com a avó, onde ela confessa que a figura que o atacou realmente foi ela. Ela remove as ataduras do braço e revela uma pata de macaco no lugar do seu braço esquerdo. A pata do macaco é um conto de W.W. Jacobs, sobre uma pata de macaco mumificada capaz de conceder 3 desejos, porém sempre com consequências terríveis. Suruga diz que normalmente ela controla a pata como um braço normal, mas às vezes ele controla seu corpo contra sua vontade, como se ela estivesse em uma espécie de transe, principalmente à noite, e foi nesse estado que ela o atacou. Koyomi fica surpreso que ela já começou a conversa mostrando algo tão chocante, e ela diz que é bom tirar o que é mais difícil da frente antes, então vai direto ao ponto e diz que talvez isso vá o decepcionar um pouco como homem, mas ela é lésbica. Koyomi imediatamente diz que Hitagi contou que nunca havia terminado com um homem, e pergunta se isso quer dizer que elas eram namoradas, mas Suruga imediatamente nega e diz que foi um caso de amor não correspondido. Que para ela Hitagi era uma figura inalcançável, então ela nunca tentou nada, mas que tinha orgulho de observar como amiga. Porém, tudo mudou quando Hitagi a rejeitou e elas acabaram se afastando e perdendo a amizade. Um ano depois disso, ela decidiu tentar de novo, mas viu Hitagi com Koyomi felizes e sorridentes, e isso a deixou com ciúmes. Ela diz que passou a acreditar que o problema era ela ser mulher, e que se ela fosse homem, talvez as coisas seriam diferentes, que talvez assim Hitagi aceitasse seus sentimentos. Koyomi a leva para visitar Oshino, e no caminho Suruga questiona o que exatamente Koyomi viu em Hitagi, e diz que se ele estava interessado só pelo corpo dela, então ela estava disposta a tomar esse lugar. Ela diz que ela pode ser o Semei e ele o que da relação, que Koyomi imediatamente recusa.
Rápida explicação. BL, ou Boys Love, é um gênero de mangá sobre romance gay feito para o público feminino. A diferença entre Boys Love e Yaoi é que Yaoi é um subgênero de Boys Love mais focado no conteúdo sexual explícito, enquanto Boys Love, no geral, pode ou não ter sexo, mas costuma ser mais focado no romance em si. Já o Kei Seme são termos para denominar quem é o passivo e quem é o ativo. Seme é o ativo e o Kei o passivo. Basicamente, Suruga sugeriu essa imagem aqui. Eles discutem mais um pouco e Koyomi dá um ultimato dizendo que Suruga não pode tomar o lugar de Hitagi porque ninguém pode tomar o lugar de outro. Pessoas não podem ser substituídas assim, e mesmo que Suruga admire Hitagi, ela nunca poderá tomar seu lugar. Chegando em seu esconderijo, Oshino analisa o braço de Suruga e diz que não é uma pata de macaco, é uma pata de demônio. O braço de Suruga, na verdade, é um demônio da chuva que estava atualmente contratado com ela, e nós então somos explicados de onde ela tirou essa pata. Há muito tempo atrás, Suruga recebeu uma pata de macaco mumificada de sua mãe pouco antes de sua morte. A primeira vez que ela usou foi na quarta série, quando cansou de ser excluída e desejou vencer uma corrida, achando que isso a tornaria mais popular. Porém, seu desejo não foi concluído da forma que ela esperava. Um monstro atacou os outros participantes e os deixou muito feridos para participar, e por causa disso, Suruga venceu por ser a única competidora. Porém, ela não entrou para o clube de atletismo, pois ficou com medo de seu desejo e não queria se colocar em nenhuma situação onde havia alguém mais rápido que ela, então ela desistiu e entrou para o time de basquete, onde se tornou a melhor do time. Hitagi ouviu sobre ela e veio ver o jogo, e foi amor à primeira vista. A amizade com Hitagi curou sua mente, fez ela esquecer da pata mumificada, porém ela ainda sentia vontade de usar a pata sempre que encontrava um desafio. Quando enfrentava um adversário forte na quadra, quando brigava com suas amigas e, claro, quando foi rejeitada por Hitagi. Ela acabou resistindo e não a usando, porém quando viu Hitagi curada e feliz ao lado de Koyomi, ela cedeu e fez um desejo, e quando voltou a si, a pata havia se fundido com seu braço. Voltando ao presente, Oshino aceita ajudar, dizendo que há duas formas de lidar com isso. Ou ela deixa o demônio matar Koyomi, ou eles cortam o braço fora, dizendo que ela já tentou matar o Koyomi uma vez, então sacrificar um braço seria nada mais do que justo. A pata do demônio realiza 3 desejos e então leva a alma do usuário. Suruga já havia feito 2 desejos, então eles precisavam se livrar daquilo o mais rápido possível. Koyomi diz para Oshino que isso não é justo, que Suruga não queria machucar ninguém, e Oshino diz que ele é muito ingênuo se ele acha que realmente era só isso. Oshino pergunta como ele acha que os participantes da corrida foram atacados, e Koyomi disse que achava que era porque a pata realizava desejos de uma forma destrutiva, mas Oshino lembra que aquilo não é uma pata de macaco, é um demônio amarrado em um contrato. Se Suruga desejasse ser mais rápida, o demônio a faria mais rápida, sem problemas. Mas Suruga não queria ser melhor que os outros. Ela queria que os outros sofressem por serem melhores que ela. Ela desejou vencer a corrida, mas subconscientemente o que ela realmente estava desejando é que aqueles que a zoavam sofressem. E foi esse o desejo que o demônio concedeu. Agora ela não desejou apenas estar com Hitagi. Ela desejou que Koyomi sofresse por roubar o seu lugar ao lado de Hitagi. Portanto, o contrato só vai ser concluído quando ele morrer. Koyomi se prepare para lutar contra o demônio da chuva. Oshino diz que se o desejo de Suruga não pode ser concluído, o contrato será desfeito, portanto, Koyomi precisa vencer para provar para o demônio que ele não é capaz de matá-lo. Koyomi deixa seus pertences com Oshino e caminha para a batalha. Os dois começam a lutar e Koyomi rapidamente é derrotado, porém antes que o demônio da chuva pudesse finalizar, Hitagi aparece e interrompe a luta. Oshino sabia que não tinha como Koyomi vencer, portanto ligou para Hitagi e disse para ela ir até lá urgente. Hitagi diz irritada que ele mentiu para ela. Ela acreditou nele, mas ele escondeu tudo sobre a situação de Suruga e por causa disso ela está desapontada, pois eles prometeram nunca mais mentir um pro outro. O demônio tenta usar a distração para finalizar Koyomi, mas Hitagi se joga na frente e ele hesita. Hitagi chama Koyomi de tolo, perguntando se ele realmente achou que podia resolver tudo morrendo, e ignorando como ela iria se sentir se ele se fosse. Hitagi jura que se Suruga o matar, ela irá matar Suruga, e isso faz ela voltar ao normal. O plano de Koyomi era vencer o demônio em uma luta, o que tornaria o desejo impossível de ser concluído, pois Koyomi provaria ser mais forte. Porém, o plano de Oshino era fazer Hitagi ver em primeira mão Suruga tentando matar Koyomi e fazer Hitagi interromper a luta, pois sabia que Suruga não iria desobedecer e isso também iria quebrar o contrato. Suruga confessa seus sentimentos e Hitagi a rejeita novamente, dizendo que simplesmente não é capaz de a amar do jeito que ela ama, mas mesmo assim pede desculpas por afastar Suruga e pergunta se as duas podem voltar a ser amigas. Na manhã seguinte, Koyomi reencontra Suruga, que diz que Hitagi pediu para ela ir até lá e o acompanhar até sua casa. Koyomi pergunta sobre o time de basquete e ela diz que desistiu, pois mesmo que o contrato com o demônio da chuva tenha sido quebrado, seu braço ainda não voltou ao normal e não tem como ela continuar jogando assim. E já que ela sempre fez tudo pela metade, resolveu desistir disso também. E com tudo resolvido, termina o macaco Suruga. O macaco Suruga é um arco sobre inveja, inadequação e amor não correspondido.
É um arco sobre escapismo. Suruga recorria à Pata quando queria algo, porém ela não desejava por algo que a beneficiava, ela desejava por algo que prejudicava os outros. Todas as coisas terríveis que o demônio da chuva fez foram por causa dela. Ela é quem desejava e o demônio só fazia sua parte do contrato. No final, o único jeito de realmente se libertar era aceitar que nem sempre as coisas acontecem do jeito que você quer. Às vezes pessoas serão melhores que você em algo, às vezes você não vai conseguir o que quer, às vezes outras pessoas vão roubar o que na sua mente te pertence, mas são coisas da vida, são coisas que você precisa aceitar que acontecem. Suruga tinha um sentimento muito grande de inadequação, ela sofria bullying e era excluída por perder os pais, então achou que vencendo uma corrida ela seria mais popular, mas ela não se importava realmente em vencer, ela só queria que as pessoas que a provocavam sofressem. Ela não queria melhorar e correr mais rápido, ela queria que as outras pessoas entendessem que ela merecia vencer. Do mesmo jeito, quando Hitagi a rejeitou e, na visão dela, foi atrás de outra pessoa, isso trouxe todo o sentimento de inadequação à tona e a fez desejar de novo pra Pata. Dessa vez para poder estar com Hitagi novamente, mas, de novo, não era esse o verdadeiro desejo dela. Seu verdadeiro desejo era que Koyomi sofresse, que Koyomi soubesse o crime que era ficar entre Suruga e sua amada. Quando Hitagi começou a se afastar por causa do caranguejo, Suruga tentou ser uma boa amiga e estar presente, mas foi rejeitada. Claro, Hitagi fez isso pois tinha medo de se aproximar dos outros por causa da sua condição, mas Suruga não sabia. Na visão dela, sua melhor amiga não a queria mais por perto, não queria sua ajuda e companhia e preferiu ir atrás de um homem para isso. Suruga é lésbica, o que já a torna diferente, ainda mais do Japão, que é um país extremamente heteronormativo. Sua sexualidade guia bastante as reações e conclusões que ela chega. Após ver Hitagi sorrindo de novo ao lado de Koyomi, ela imediatamente assumiu que o problema era o seu gênero, que Hitagi não a quis por perto por ela ser uma menina, e que se ela fosse homem tudo teria dado certo. Foi essa inveja que Suruga sentiu de Koyomi que trouxe as suas inseguranças à tona. Koyomi não era só um cara, ele era um símbolo das falhas de Suruga, o símbolo do que faltava nela, o homem que roubou a mulher que ela amava. Porém, com isso, ela acabou ignorando os sentimentos da própria Hitagi. Ela só acaba desistindo de matar Koyomi quando a própria Hitagi finalmente decide a enfrentar de frente e decide rejeitar o seu amor diretamente, mas não de uma forma hostil e desdenhosa, e sim de uma forma gentil, dizendo que o problema não era Suruga. Hitagi só não a amava de volta do mesmo jeito que Suruga amava, mas que mesmo assim a queria de volta em sua vida. Hitagi dizer que se Koyomi morresse, ela mataria Suruga como vingança foi basicamente o baque emocional que ela precisava. Era o que ela precisava para aceitar que matar Koyomi não iria resolver nada. Pelo contrário, só ia machucar Hitagi, e Suruga nunca quis isso. Hitagi é uma pessoa que olha bastante para o futuro, já que não gosta de pensar em seu passado. Ela frequentemente fala sobre seus planos para o futuro, o que Koyomi planeja fazer depois de se formar, o que ela planeja fazer depois de se formar, e se desculpar para Suruga é parte disso. Hitagi inicialmente não parece ter nenhum interesse em Suruga, não mostra o menor interesse de se reconectar com sua amiga, mas isso é por causa de como a amizade delas acabou. Hitagi cortou relações por causa do caranguejo, ela nunca deixou de gostar de sua amiga, só não queria sofrer mais. Ela preferia se isolar para que outras pessoas não pudessem a machucar por causa de sua condição. Ser capaz de se conectar com Koyomi agora que sua condição foi curada permitiu ela voltar atrás. Isso não significa que se reconectar com Suruga é voltar para o seu passado, significa que é seguir em frente, que os problemas entre elas agora são águas passadas, e que não tem motivo mais para que elas não possam se tornar amigas novamente. E isso é tudo que Suruga queria. Ela já sabia que Hitagi não iria retribuir seus sentimentos, mas ela também não queria que sua amada a odiasse. Ela só queria que as coisas voltassem a ser como eram antes. Esse é o primeiro arco em que Koyomi e Hitagi estão namorando, e já dá pra entender bem a dinâmica de casal deles. Hitagi é claramente a dominante da relação, mas não de um jeito agressivo ou tóxico. Koyomi é um cara mole e sem muita atitude, então a personalidade forte e sarcástica de Hitagi acaba fazendo o relacionamento funcionar. Nós vemos o quanto eles são devotos um ao outro, no ponto onde Koyomi quebra sua promessa de nunca mais mentir porque não queria Hitagi sofrendo, enquanto Hitagi perdoa Koyomi por quebrar a promessa, pois entende que ele fez isso por ela. O conflito com Suruga serve para reforçar o relacionamento deles, para mostrar que os dois realmente se amam e estão dispostos a fazer qualquer coisa um pelo outro. Já do lado da relação Koyomi e Suruga, nós temos o que vai se tornar a dinâmica dos dois pro resto da série. Os dois são parça, Monogatari não tem muitos personagens masculinos, principalmente personagens masculinos no núcleo principal. Suruga se torna praticamente o sidekick dele. Os dois fazem amizade muito rápido, e mesmo Suruga constantemente dando em cima dele, os dois sabem que é tudo uma brincadeira, eles não têm interesse real um pelo outro. Tem aquela cena que ela meio que tenta seduzir Koyomi, mas é bom considerar o contexto. Suruga tem um sentimento de inveja muito grande e acreditava que Koyomi não merecia Hitagi. Ela se ofereceu como substituta para que ele largasse Hitagi. Era uma tentativa de manipulação para separar o casal. Ela acreditava que seduzindo Koyomi ele trocaria Hitagi por ela e então Hitagi estaria sozinha novamente. Suruga não é uma santa, ela tenta ser amigável, mas ela tem muita raiva dentro dela.
Ela inveja, ela manipula, ela tenta fazer com que as coisas caminhem para onde ela quer, mas grande parte disso é inconsciente. Ela não gosta de ser assim. Mesmo com todos os seus problemas, ela é uma boa pessoa e por isso ela tenta tanto negar os desejos que ela fez ao demônio da chuva. Ela não gosta de reconhecer que quer machucar as pessoas, que quer as pessoas que a fizeram mal sofrendo. Isso não torna a Suruga uma pessoa ruim, torna ela uma pessoa falha. Uma pessoa que tem impulsos sombrios, tenta manter ele sob controle, mas mesmo assim às vezes não consegue. Enfim, o Macaco Suruga é um arco muito bom que introduz uma das minhas personagens favoritas da série, além de desenvolver Hitagi e o relacionamento dela com Koyomi. Enquanto o Caracol Mayoi serviu para mostrar os sentimentos deles, o Macaco Suruga serviu para mostrar como o relacionamento deles se desenrola e qual é a dinâmica dos dois, como esse casal funciona. Suruga então acaba servindo não só como antagonista do arco, mas como uma ferramenta para aproximar mais o casal principal e mostrar por que eles funcionam junto. Ela ficando no caminho serve para que o casal saia mais forte do conflito. Nós agora sabemos que um está disposto a arriscar a vida pelo outro, que um acredita no que o outro fala sem questionar, e quando descobre que foram enganados, ficam desapontados. Hitagi principalmente é uma namorada extremamente fiel, é até meio obcecada às vezes. Ela é uma pessoa que já sofreu muito emocionalmente e Koyomi é sua âncora. Ele é quem a salvou não só fisicamente do seu problema paranormal, mas emocionalmente, pois ela está disposta a retomar a amizade com Suruga porque ela reaprendeu a amar as pessoas e ser amada de volta. O arco trata os temas de inveja e inadequação de Suruga de uma forma bem relevante e reflete bem como muitas pessoas se sentem. Quem nunca ficou com inveja e acabou desejando mal pra alguém, só pra se arrepender depois de perceber o quão errado isso é? O fato de Suruga ser lésbica também traz um contexto importante do porquê ela reage de uma forma tão forte pro relacionamento de Koyomi e Hitagi. O Japão é um país muito homofóbico e Suruga acabou internalizando isso e chegando à conclusão que o problema não era só Hitagi não gostar dela, e sim que o problema era ela ser mulher, e que se ela fosse homem, talvez ele estivesse no lugar de Koyomi. Ela acaba sentindo raiva de ser quem ela é, e talvez se ela não gostasse de mulher, ela nunca teria feito o desejo pra Pata. Ou talvez se ela fosse homem, ela teria conquistado o Hitagi no lugar de Koyomi. O ódio que ela acaba sentindo por Koyomi é mais um problema que ela tem com si mesma do que contra Koyomi como pessoa. Ela não odeia ele. Na verdade, ela gosta dele. Porém, como eu já disse, ele ainda simbolizava o que Suruga queria ser. Uma pessoa que tem carinho e afeto de Hitagi. No final ela aceita que às vezes as coisas são assim, às vezes você vai ser inadequado para algo, às vezes outras pessoas terão uma vantagem que você não tem. Nem sempre você vai poder realizar algo só porque quer e acreditar no contrário te torna uma pessoa odiosa, uma pessoa que não sabe lidar com dificuldade, uma pessoa que culpa os outros em vez de si mesmo. Ela aceita que Koyomi é o namorado de Hitagi e ela não pode fazer nada quanto a isso. Tudo que ela pode fazer é seguir em frente e tentar aproveitar o que ainda lhe resta, no caso, a amizade de Hitagi, pois ela só teria algo a mais se ela não fosse Suruga Kambaru. Enfim, por hoje é só. Dê um like e se inscreva no canal e, se possível, compartilhe com alguém que tem interesse por essa franquia e deixe um comentário pra gente dar uma engajada. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.